Bom dia a todos. Eu gostaria novamente de agradecer muito a realização desse evento pelo Correio Brasiliense, patrocinado pela CNI, senador Armando Monteiro, senador Roberto Rocha, nosso líder aqui, Ricardo Barros, Bernardo Api, Melinda, dos especialistas que acho que iluminam essa reforma tributária tão importante para o Brasil. Foi muito bem dito pelo Armando e vários palestrantes aqui, essa necessidade de a gente ter uma visão sistêmica da reforma tributária. O Brasil é a última economia grande no mundo que continua insistindo com um sistema tributário completamente disfuncional, distorsivo, que gera um custo que tira a competitividade das nossas indústrias, das nossas empresas, da economia. Quem paga essa conta é o cidadão brasileiro, é ele que fica mais pobre, é ele que paga mais caro por bens e serviços, as distorções que são criadas, a necessidade de regimes especiais, anti-dumping, proteções do mercado interno em função da nossa própria falta de competitividade. Quer dizer, nós erramos muito. Tem alguns números que eu falo muito nas minhas apresentações, que são as 1.500 horas que o empresário brasileiro é obrigado a cumprir de obrigações acessórias, e isso é uma média. Quando a gente vai ver alguns setores, é muito pior, é muito mais do que 1.500. Um trabalho recente que eu recebi da Deloitte sobre isso, tem setores que têm obrigações absurdas, que tiram completamente a competitividade. Estamos falando também do custo Brasil, pelo movimento Brasil Competitivo, apontado junto com a CPEC, entre 240 e 280 bilhões de reais por ano, só com contenciosos, com obrigações acessórias, com essa insegurança jurídica, que acaba refletindo no preço do produto ou do serviço. Ninguém absorve isso, isso passa para o preço. E esse ambiente de insegurança que nós temos, apontado também pelo INSPER, 5,4 trilhões de reais em contenciosos tributários, sejam administrativos ou já judicializados, e veja os casos recentes que estão sendo decididos, e é ruim para o contribuinte e ruim para o Estado, porque fica nesse limbo, fica uma riqueza do Brasil que não está circulando, porque no balanço das empresas fica como uma provisão e o Tesouro não pode contar com isso. Então, assim, é de uma responsabilidade enorme de fazer essa reforma tributária. E nessa visão sistêmica, eu acho que é isso que é importante, né? Muito bem dito pela Melinda, pelo próprio Bernardo Api. Nós não podemos ficar com uma discussão por setor, nós temos que ter uma discussão de Brasil. Afinal de contas, quem acaba pagando essa conta é o cidadão. Eu sempre falo nas minhas palestras que a gente tem que botar o cidadão no centro da discussão. E ele tem dois bolsos, ele tem um bolso que consome bens, o outro que consome serviços, tem a nossa pirâmide social. O Bernardo colocou muito bem nesse sentido, porque a base da pirâmide consome muito mais aquilo que tem maior carga tributária, né? Refletindo num sistema que é regressivo, num país que é pobre. É algo que a gente pode, nessa reforma tributária, eliminar algo que é extremamente ruim, pernicioso do nosso sistema tributário e que é social. Eu falo muito que a reforma tributária é uma das reformas de maior impacto social. Esse custo Brasil que nós estamos discutindo, ele tem reflexo diretamente na geração de emprego. Quando nós não temos competitividade, muito bem dito pelo senador Armando, vem produto de fora. Se vem produto de fora, não gera emprego aqui dentro. E não é porque a gente não é competitivo ou não é capaz. Nós temos todas as possibilidades do mundo, dentro das reservas minerais, dentro das áreas agricultáveis, dentro toda a costa navegável, dentro de todas as condições favoráveis, mesmo de matriz energética. Temos tudo para poder ser competitivo em todos os setores, mas atrapalhamos a nós mesmos, né? Nessa questão também, recentemente, uma declaração infeliz que foi feita na mídia, de que talvez a vocação do Brasil não seja a indústria. Eu, quando escuto algo desse sentido, eu fico espantado, porque quando a gente vê que a indústria tem a maior carga tributária e a maior complexidade do sistema tributário, eu fico pensando, se a indústria deixar de existir no Brasil, quem que paga essa conta? O serviço? Aí o serviço vai ver quanto custa a carga tributária da indústria. Temos que eliminar essas distorções. O Brasil também, acho que das últimas poucas economias do mundo, que tributa diferentemente serviço de bens, né? Essa base é comum no mundo inteiro, quando a gente percebe. Não existe mais
essa distinção entre bens e serviços. Ambos agregam valor. E quando tem mantendo esse tipo de desequilíbrio tributário entre bens e serviços, nós temos outras distorções muito bem apontadas pelo Benarapi, de serviço de baixa qualidade, como se a gente tivesse que incentivar o serviço de baixa qualidade, porque nós temos uma população muito pobre e precisamos empregar essa população pobre com serviços de baixa qualidade. É um fim do mundo a gente ficar querendo manter os serviços para poder acoplar ou poder alimentar essa demanda. Ao contrário, vamos enriquecer a população, vamos treinar, vamos trazer serviços de alta qualidade, como aconteceu no campo mesmo. Ninguém vai ficar cortando cana, temos que mecanizar, e essa mão de obra foi absorvida de outra forma, aliás, muito mais bem absorvida, de modo a poder aumentar a qualidade de vida, subir a barra. Então, eu sempre olho a reforma tributária de forma muito sistêmica. Eu não gosto quando tem essas discussões pequenas, também bem apontado. Não é possível que os grandes municípios, assim, eu vou me abraçar no ISS porque está bom para mim, porque o futuro é a tributação de serviço. Mas onde está esse município? Está dentro do Brasil. E quem que vai consumir esse serviço? É alguém que empobreceu? Vejam do IBGE, a renda per capita brasileira, até 95% da população brasileira ganha até R$ 3.500. Que base de consumo é essa? Terrível. Né? Então, tudo isso são reflexos de um sistema tributário que vai gerando uma série de distorções e as consequências dele que tem que ser debatida, tem que ser eliminada. Eu acho que é prioritário, fundamental uma reforma tributária ampla e de um IVA amplo. Falo também nas minhas redes sociais, é importante dizer isso. Reforma tributária é reforma dos tributos de consumo. Se a gente começar a ficar falando só sobre juros sobre capital próprio, ficar falando sobre imposto de renda, ficar falando de CPMF, nós estamos aumentando carga tributária. E não é esse o objetivo. O objetivo que nós estamos falando aqui é de gerar um novo sistema tributário para estar em sintonia com as maiores economias do mundo, para trazer a competitividade para o Brasil, para gerar emprego e para a gente subir a barra da renda brasileira baseado na produção, chamado inclusão social produtiva. É essa que nós precisamos, mas para isso nós precisamos ter ambiente, para isso nós temos que ter segurança jurídica, para isso nós temos que ter regras claras, para isso a gente não tem que ficar perdendo tempo com substituição tributária, bloco CAD, diferencial de alíquota, todo esse inferno que assim, é do operador, é daquele que tem a empresa que tem que ficar cuidando disso. Não cabe mais isso. Nós temos uma responsabilidade, nós aqui como empresários, como confederação e principalmente nós, congressistas. Nós temos que saber desses discursos, dessa realidade de quem faz uma nota fiscal, que assina uma nota fiscal e tem que ficar hoje tendo que tentar acertar com todo um custo envolvido disso, da excessiva quantidade de obrigações acessórias que são confusas, que levam ao erro e que acumulam com esse contencioso tributário. Então, pegando das boas falas que me antecederam aqui, acho que dando uma costurada nesse sentido, é esse o sentimento. Temos uma reforma tributária que eu digo que é uma das maiores de impacto social e temos a responsabilidade de fazer ela de forma ampla. Ela pode ser faseada, mas nunca fatiada, porque ela se comunica. Não dá para a gente fazer uma reforma que vai fazendo puxadinhos. De puxadinho basta o que nós temos hoje. Muito obrigado.